Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro da Defesa, Sr. Secretário de Estado, membros dos respectivos gabinetes. Numa primeira reação a algumas das afirmações que no debate anterior foi sendo feito, eu gostaria de perspectivar que a preocupação do PSD é a quebra de confiança nas instituições que a condução do processo, a nosso ver, tem provocado. Portanto, temos uma perspectiva diferente do que é que põe em causa a credibilidade das instituições. Posto este ponto prévio, eu gostaria de deixar claro que para o grupo parlamentar do PSD, numa perspectiva de antes e depois do que aconteceu, o que importa para nós clarificar nesta audição é o antes e não o depois. Não o que foi feito depois do que aconteceu, mas saber o que é que aconteceu, porque nós ainda nem sabemos, mesmo depois desta audição e da primeira parte desta audição, o que é que aconteceu. E também não queremos saber o que está em segredo de justiça. Queremos saber aquilo que o Governo deve fazer ao abrigo das responsabilidades que tem atribuídas pela própria Constituição da República, em relação aos serviços civis e militares, tal como é identificado na Constituição. Portanto, queremos saber o durante, o antes e o durante, queremos saber não o que é segredo de justiça, mas o que é a ação do Governo, e é isso que nós perguntamos. Portanto, a questão é esta. Sr. Ministro, eu penso que já deu a resposta, aliás. Sabe em que dia desapareceu? Não. Sabe o que desapareceu? Não. Sabe o que foi recuperado? Não. E, portanto, não digo que sim nem que não. Foi a expressão do Sr. Ministro. E, portanto, o Sr. Ministro hoje não sabe nenhuma destas coisas. É a conclusão das suas próprias palavras. Pronto, então deixemos essa questão, porque ela vem sendo utilizada como sendo segredo de justiça e, portanto, não se sabe, e sendo utilizado como segredo de justiça, não vai ser exposto aqui publicamente hoje. Bom, então, se isto é tudo segredo de justiça, e nós entendemos que o segredo de justiça vem sendo usado de forma a satisfazer certas conveniências, a minha pergunta é: quando atiraram para a fogueira o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, numa conferência de imprensa dada depois de uma reunião com os principais responsáveis do Governo e as altas chefias militares, e o obrigam a fazer uma conferência de imprensa em que ele diz que o material desaparecido é, na sua maioria, obsoleto, isso é infringir o segredo de justiça ao abrigo da avaliação que eu estou a fazer, ou não é infringir o segredo de justiça? Também é infringir o segredo de justiça, na minha perspectiva. Nessa altura daria jeito que fosse ele a apresentar essa posição. E então, fugindo ao segredo de justiça, eu só tinha duas questões para fazer. O que é que o Governo fez para apurar porque é que o Exército guardou a informação e não o comunicou nem à Unidade de Combate ao Terrorismo, nem ao Sistema Geral de Segurança Interna? Porque é que não foi comunicado em 48 horas essa informação a essas entidades que têm responsabilidade direta? O que é que o Governo fez ou vai fazer para que deixe de haver os conflitos que têm existido entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária e as entidades judiciais? E o que é que o Governo tem feito para que esta situação de assunção de responsabilidades por quem a tem, para deixar a situação chegar ao que chegou, fosse feita? Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr.